a gente estava falando aqui a respeito do método estatístico, que ele vai servir como base para a estatística. Todas as vezes que eu falar na palavra estatística, a gente logo vai associar a que palavra? Dados. E aí, conforme eu estava falando para vocês, quando a gente vai desenvolver um trabalho, a primeira coisa que a gente vai fazer, definir o problema. A segunda coisa que a gente vai fazer, se planejar, para saber quais são os caminhos, o percurso que a gente vai caminhar para a gente poder chegar até uma conclusão. Depois, a gente vai coletar os dados. E aí, todas as vezes que a gente pegar esses dados, a gente fizer essa coleta, a gente vai fazer com que esses dados eles passem por um processo. E dentro desse processo, a gente vai precisar organizar, sumariar, apresentar, analisar e interpretar esses dados. Lembrando que isso a gente ainda está falando apenas a respeito da estatística. Daqui a pouco a gente já vai começar falando sobre a bioestatística, mas as duas estão totalmente linkadas aí, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o conceito da bioestatística e aí vocês vão ver que ela é só uma aplicação da estatística. Então, eu não consigo entender bioestatística se eu não compreender o que é estatística. E aí, a estatística ela tem dois objetivos: desenvolver métodos e técnicas para a realização de todos esses passos e fornecer métodos para inferir conclusões sobre o universo maior a partir das observações de um fenômeno particular, que é o que a gente vai discutir já já. Esse primeiro aí eu já falei para vocês quando eu falo ali sobre o método estatístico, e esse segundo eu vou já falar para vocês quando a gente abordar ali o conceito de amostra e de população. Então, olha só, agora, deixa eu só passar aqui, agora que a gente já sabe aí o significado da palavra estatística, a gente parte para o significado da palavra bioestatística. Então, quando a gente olha aqui para essa palavra bioestatística, né, chega até a ser um pouco indutivo. Por quê? A gente sabe que bio significa vida. E estatística, conforme a gente acabou de visualizar e a gente acabou de aprender, estatística significa o quê? Acúmulo, rastreamento, análise e aplicação de dados. Logo, a gente pode definir a bioestatística como o quê? Como um segmento da estatística relacionado às pesquisas aplicadas no campo biológico e da saúde pública. Então, a partir do momento que eu sei o significado de estatística, a estatística ela faz o quê? Ela trabalha com dados, ela coleta esses dados, ela organiza esses dados e ela chega até uma determinada conclusão. Então, a bioestatística, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar aplicando a estatística, só que relacionado às pesquisas, aplicada aí nesses dois campos, o campo biológico e o campo da saúde pública. E aí, deixa eu passar aqui, que está demorando um pouquinho, mas olha só, eu listei aí para vocês algumas das importâncias da bioestatística na área da saúde. Então, o que a gente sabe? Que vários pesquisadores de várias áreas da saúde, eles podem utilizar ali diversas ferramentas para poder entender os fenômenos que eles estão estudando. E entre essas ferramentas, a gente encontra quem? A bioestatística. A bioestatística ela é considerada uma dessas ferramentas a mais importante, justamente por quê? Por conta do papel dela. E qual vai ser o papel dela? Aí eu volto ao conceito que a gente acabou de abordar. Ela que vai permitir que seja feita a análise dos dados. E, no caso da área da saúde, né, ela vai permitir ali que ela seja usada como base, como suporte para o estudo da epidemiologia, para a política sanitária, para a saúde pública, para a saúde familiar. E aí, fora toda essa utilidade que ela possui, eu listei aí para vocês também, que seria avaliar a literatura, aplicar os resultados dos estudos aos cuidados dos pacientes, interpretar estatísticas vitais,
entender problemas epidemiológicos, interpretar informações sobre drogas e equipamentos, usar técnicas diagnósticas, informações, participar ou dirigir projetos de investigação. Então, isso aí são apenas algumas das importâncias da bioestatística na área da saúde. Todas as vezes que vocês forem ler um artigo relacionado à área de formação de vocês, vocês vão encontrar ali a presença da bioestatística de alguma forma. E essa disciplina, ela é uma disciplina que nos abre os olhos justamente para que a gente possa identificar quando a bioestatística está presente, né, de que forma ela se apresenta nesses trabalhos. E a partir do momento que a gente está estudando aqui, a gente vem conceituando isso, quando vocês pegarem um artigo científico para ler, vocês vão perceber que essa leitura, ela se torna muito mais fácil, muito mais compreensível. E aí, vocês sabem, né, que vocês vão precisar desenvolver um trabalho de conclusão de curso ou um artigo que vai servir ali para vocês, dependendo aí do curso que vocês estiverem, que vai servir justamente como esse trabalho de conclusão de curso. Para que vocês façam isso, vocês vão precisar compreender o que é bioestatística, uma vez que vocês vão estar trabalhando com dados biológicos, né, ou dados aí relacionados à saúde. Vocês precisam entender esses conceitos e vocês precisam entender todos os conceitos que estão ligados a essa ciência também. E que conceitos seriam esses? Como, por exemplo, o que a gente vai abordar na próxima aula. As fases do método estatístico, porque são os caminhos, as etapas que vocês vão precisar passar para que vocês cheguem até uma determinada conclusão. Então, essa é uma disciplina que ela é considerada uma disciplina básica, ela está no primeiro período, mas é uma disciplina que abre os olhos de vocês para todo o caminho aí que vocês vão percorrer até o final do curso. Não só para compreender algumas outras disciplinas, mas como também para vocês, desde já, começarem a pensar naquilo que vocês pretendem desenvolver como trabalho da conclusão de curso de vocês. E ainda, falando aí da importância da bioestatística na área da saúde, tanto a bioestatística quanto a epidemiologia são dois ramos especializados na área da saúde. E essas duas ciências, né, esses dois ramos, têm como objetivo fazer o quê? Analisar e fornecer uma leitura crítica sobre os fenômenos que ocorrem na população. Por serem duas áreas aí que estão relacionadas à saúde, elas vão ter uma enorme contribuição para poder incluir e selecionar tecnologias, bem como algumas soluções inovadoras no que diz respeito aí ao processo de saúde e doença. Como, por exemplo, o quê? O que seriam essas tecnologias? O que seriam essas soluções inovadoras? Aí eu coloquei aqui embaixo para vocês a formulação de novos fármacos, diferentes procedimentos cirúrgicos e a identificação de fatores de risco para algumas condições. Então, olha só, a gente pode inferir aí no que diz respeito à importância da bioestatística, que ela tem como objetivo fazer o quê? Aí, voltada para a área da saúde. Conduzir experimentos e realizar a análise dos dados antes, durante e depois de um experimento, com a intenção de chegar a alguma forma de conclusão lógica sobre o que pode ou não ser exatamente um resultado empírico. Então, esses aí são os dois objetivos da bioestatística na área da saúde, aí a gente aplicando de um modo geral. E aí, olha só, vou já abordar agora com vocês o que eu tinha falado lá no início, que eu citei para vocês, que a gente vai trabalhar com os dois conceitos de amostra e população. Então, o que a gente sabe? Que um objetivo comum de qualquer inquérito vai ser o quê? Recolher as informações de uma parte de um grupo maior para que se possa entender ou aprender algo sobre um grupo menor. O que isso significa? Significa que quando eu quiser tirar uma conclusão a respeito de uma determinada população, e essa minha população ela for muito grande, eu não preciso coletar dados individualmente. Eu posso simplesmente retirar
o que a gente chama de amostra dessa população, e a partir daí eu posso inferir as minhas conclusões. Professora, está muito complicado. O que a senhora está falando? Vamos supor, a gente tem hoje aí uma média, ainda agora eu olhei, né? A gente tinha 111 alunos na sala, né? Então, a gente tem aí aproximadamente, vamos supor que a gente tinha aí, vamos arredondar para 100 alunos. E aí, eu gostaria de saber uma curiosidade para trabalhar, né, para levantar esses dados. Eu gostaria de saber qual foi a nota que vocês obtiveram para ser aprovados e entrar na universidade. Para que eu possa estabelecer uma média, eu não preciso perguntar individualmente aos 100 alunos qual foi a nota que eles obtiveram. Eu posso simplesmente pegar uma parte desses alunos e fazer essa pergunta. E em cima dessas respostas que esses alunos me deram, eu posso inferir ali algumas conclusões. Então, eu posso estabelecer uma porcentagem, por exemplo, né? Se vocês são 100, eu posso retirar aí uma amostra de 10%, né? Então, quanto que seria 10% de 100? 10 alunos. Então, eu estaria fazendo essa pergunta e coletando esses dados apenas sobre os 10 alunos. Desses 10 alunos, a partir do momento que eles me informassem a nota, eu poderia fazer o cálculo e tirar uma média. Então, a gente vai estar trabalhando esses conceitos também mais adiante, né? E aí, a média, como que eu faria isso? Eu pegaria as notas de todos os alunos, desses 10 alunos, e aí eu somaria essas notas e dividiria pelo número aí de dados que eu coletei. Então, a partir daí, eu teria um resultado aí da média desses alunos. E aí, a partir disso, eu poderia inferir que nas turmas de primeiro período da Escola de Saúde da Uninorte, a média das notas para a aprovação no vestibular foi de 8,5. Mas com base em quê? Eu entrevistei os 100 alunos? Não, eu entrevistei apenas 10, mas com base no que essa amostra me repassou, eu posso inferir as conclusões, eu posso tirar conclusões a partir daí. Então, qualquer inquérito ou qualquer outro processo de obtenção de dados, é possível que a gente recolha ali uma informação de uma parte de um grupo que é maior, retirando ali as informações apenas de um grupo menor, tá bom? E esses conceitos a gente vai estar trabalhando aí mais adiante e eles vão ficar mais claros para vocês. E aí, agora, né, que a gente já sabe todas essas definições aí de estatística e já conhecemos também o conceito de bioestatística, a gente começa a falar a respeito das fases do método estatístico. Então, só recapitulando. Primeiro, quando a gente fala de estatística, a gente está falando em levantamento de dados, a maneira como esses dados eles vão ser organizados, a maneira como eles vão ser coletados. E quando a gente fala de bioestatística, a gente está falando da aplicação da estatística no campo das ciências biológicas e na área da saúde. E quando a gente fala de fases do método estatístico, a gente está falando daquelas etapas que vão ser percorridas, que vão servir de base para que a gente trabalhe ali os nossos dados. Então, o método estatístico ele serve de base para a estatística, consequentemente, para a bioestatística. E aí, quais são as principais fases do método estatístico? Eu listei aí para vocês, pontuei de uma maneira bem organizada para que vocês nunca mais esqueçam. Definição, planejamento, coleta, apuração, apresentação, análise e interpretação. Primeira fase, lembrando que na próxima aula a gente vai falar sobre cada uma, a gente vai aplicar e depois eu vou passar uma atividade na qual vocês vão desenvolver todas essas etapas aí sozinhos. Primeira coisa, definição. Definição de quê? Definição do problema. Então, primeiramente, deve ser feita aí uma definição bem precisa a respeito do problema que você quer solucionar. Ou seja, é a partir daí
que você vai conseguir caminhar para as próximas etapas. Então, todas as vezes que eu quero realizar um trabalho de pesquisa, eu primeiro preciso definir a minha ideia central. Eu preciso ter certeza do que eu quero fazer e o que eu pretendo alcançar. Às vezes, quando você chega lá no final, na hora das suas conclusões, o resultado ele pode estar dentro do esperado, né? E aí, às vezes, a gente fala, olha, o resultado foi positivo. Mas, às vezes, pode ser que não. E aí você diz assim, o resultado ele foi negativo. Mas, independente do que acontecer, se ele é positivo ou ele é negativo, ele é um resultado, tá bom? Então, independente do que ocorrer depois que vocês percorrerem todas as fases, o trabalho de vocês, a alguma conclusão, vocês irão chegar. E isso é válido. E aí, depois a gente vem aí com a próxima etapa do método, que é o planejamento. Então, como o próprio nome já diz aí, você vai fazer o quê? Você vai planejar de uma maneira correta e eficaz a maneira como que você vai realizar aí toda a sua atividade. Você vai planejar como que você vai trabalhar até o final aí da última etapa. Então, tudo precisa ser planejado, tudo precisa estar muito bem alinhado para que você consiga chegar a uma conclusão e para que você não se perca no meio do caminho, que era aquilo que eu tinha falado. E aí, depois que você tiver definido o problema, você tiver construído o seu planejamento, você vai para a próxima etapa, que é o quê? A coleta. Coletar o quê? Aí aqui entra a palavra principal da estatística, os dados. Então, nesse momento, você começa a realizar a coleta dos dados que você vai precisar para poder resolver o problema. Então, se eu pretendo chegar a uma conclusão, eu preciso saber primeiro se eu quero resolver uma situação, eu quero resolver um problema, eu quero encontrar um resultado para aquilo, eu preciso primeiro saber o que está acontecendo ali. E aí, para mim fazer isso, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar coletar as informações. E essas informações, elas são justamente o quê? Os dados. Aí eu vou para a próxima etapa. Depois da coleta de dados realizada, eu vou para a parte de apuração, aonde você vai apurar esses dados, ou seja, você vai consolidar esses dados para poder transformá-los em informações que você possa analisar. E a partir daí, desse momento, já indo para a próxima etapa, você vai apresentar os dados para as partes que irão interpretá-los. E, por fim, você vai analisar e interpretar os dados obtidos com o intuito de se chegar aonde, gente? Qual é o objetivo de tudo isso? Chegar a uma determinada conclusão. E assim a gente chega ao fim da nossa aula também de bioestatística por hoje, onde a gente teve aí como objetivo inicial conhecer aí os conceitos fundamentais de estatística, de bioestatística e conhecer aí um pouquinho a respeito das fases do método estatístico, mas a gente vai diferenciar apenas na próxima aula, cada uma delas, e aí a gente vai fazer a parte da aplicação. Deixa eu só passar aqui estão as nossas referências utilizadas, e aí eu espero de verdade que vocês tenham compreendido, tenham acompanhado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, eu vou estar passando uma atividade para vocês nesse momento, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade.